Gerência, tá? Nível de gerência. Bom, vamos começar de baixo para cima. Funcionários, entre aspas, um funcionário assim raso, um funcionário que não tem nenhum cargo, ele entrou na empresa, tal, ele é um assistente, ele é um auxiliar, enfim. Entre aspas, eles não necessitam. Esse é o pensamento nosso como brasileiro. Ah, eu não preciso de inglês. Minha empresa é americana, mas eu não preciso de inglês. Como assim? Você não precisa de inglês se você quiser nascer auxiliar e morrer auxiliar. É isso que você quer? Ou você quer subir, né? Se você é uma pessoa que quer subir, então você fica aí que eu vou te mostrar o caminho. A pessoa que quer subir, aqui nesse funcionários não necessitam, ele já está se preparando, porque veja lá, se ele quer subir para a liderança, ele tem que ser B1. E aí, se ele não está estudando inglês, é aí que começa o problema. Porque aí ele quer subir de cargo, mas ele não começou o inglês ainda. Então, você que está me ouvindo, que ainda não atingiu um cargo de liderança, precisa investir no inglês. E eu diria para você que hoje em dia você precisa investir mais no inglês do que na pós. A pós é importante? É importante. Um MBA é importante? É importante. Mas o inglês vai te levar mais rápido para um cargo de liderança, principalmente se você tem experiência, conhecimento, porque eu tenho muitas pessoas que têm conhecimento, experiência, mas não têm inglês e perdem muitas oportunidades. Oportunidades por quê? Porque aí vira o desespero. Ela quer começar já, ela quer comer, nunca fez inglês, mas ela já quer ser B1 para ter um cargo de liderança, né? Então, precisa pensar nesse caminho. O cargo de liderança, ele exige um nível de inglês intermediário, um B1, tá? Estou falando aqui de empresas, não empresas assim de cultura, como uma Amazon, que você fala inglês o tempo todo, um Google, Facebook. Mas estou falando assim, uma empresa, por exemplo, como o Nubank, que você faz o teste, depois você entra, e depois que você entra, você não vai usar assim inglês o tempo todo, né? Então, no nível intermediário B1. Mas continua estudando, porque aí aquele que para o inglês, ele não é promovido para gerência, por exemplo, né? Agora, gerência, o inglês tem que ser fluente, é de B2 em diante, no mínimo. Só que assim, a pessoa que entra no B2, ela entra raspando, aí ela tem que correr para ela avançar, porque a coisa pega. Por que a coisa pega? Eu vou pôr aqui para você agora. Porque ó, um nível de gerência, ele faz apresentações, ele faz negociações. Gente, apresentação, você dá a cara para bater. Você vai apresentar um produto da sua empresa, você vai representar a sua empresa num outro país, ou para pessoas de outros países aqui no Brasil. Então, você precisa estar apto para responder coisas. Eu vejo muitos alunos usando a boca de outros. Ele faz a apresentação, põe no Google Tradutor e depois ele manda o outro falar de um projeto que é dele. Imagina o quanto é bom ele mesmo falar do projeto dele. Isso ganha maior credibilidade, tá? Então, é preciso pensar nisso. Negociações são importantes, envolvem dinheiro, envolve risco. Então, você precisa saber negociar em inglês, né? E tudo isso eu trabalho em aulas. Eu tenho cursos para isso, né? Para trabalhar apresentação, negociação, enfim. Cursos para replicar. Uma pessoa que é gerente, ela é enviada como representante daquela empresa e ela vai replicar um curso. Então, ela aprende lá e ela vai passar para os outros. Ela tem que entender. Por isso que um nível de gerência, ele precisa ser fluente. Ele faz viagens internacionais frequentes. Ele recebe estrangeiros para visitas, porque ele é um representante da empresa. Um cargo de gerência, ele representa uma área. Ele representa toda uma equipe. Talvez você esteja assim pensando, mas eu não quero ser gerente. Gente, você tem que aspirar a algo maior na tua vida. Você não foi chamado para ser média, você não foi chamado para ser rebanho. Sabe o que é ser rebanho? É ser o que todo mundo está sendo. Porque nessa sua jornada do inglês, você vai ouvir muita gente falando assim. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa.
que ele ouve assim, fazer inglês para quê que você vai fazer com isso? Porque aquela pessoa que não está disposta a aprender, ela quer tirar o outro do aprender, porque como que uma pessoa vai sair desse pensamento de rebanho que todo mundo pensa, e o que eu vou fazer com o inglês? Gente, quando você começa a aprender inglês, quando você entra para a faculdade, começa a aprender inglês, a sua vida muda, os seus olhos abrem, muitos materiais em inglês, você começa a ter contato, você começa a abrir a mente. Então, vamos lá. Cargos de liderança, né? Que é o cargo intermediário, né? Além de ser um cargo intermediário, você precisa ter um nível intermediário de inglês, pelo menos B1. Então, o que a pessoa da liderança ela faz, geralmente? Ela faz uma leitura instrumental, que é aquela leitura assim, eu entendi o contexto, eu entendi o que quer dizer, são materiais técnicos. Ela escreve e-mails, muitas vezes ela escreve os e-mails jogando no Google Tradutor, pede para alguém corrigir. Cursos para ciência, tá? Só para ter ciência, só para ter conhecimento. Então, ela não replica. Um gerente, ele replica o curso. Agora, o líder, ele ainda consegue ainda sair bem, porque ele vai só para ter ciência do assunto. Às vezes ele replica, mas replica em português. Não é uma responsabilidade tão grande, enfim. Tem outros que vão, eles podem trocar ideias, enfim. Viagens, né? Às vezes surgem viagens para a gente de liderança, né? E às vezes é combinado com o curso, é uma viagem para fazer um curso, para trazer alguma novidade, né? Alguma implementação. Recepção de visitas internacionais, às vezes os líderes são responsáveis por receber, né? E fazer assim uma sala, né? Para os visitantes, mas quem realmente resolve os finalmente é a gerência. Às vezes tem até líderes que resolvem. Às vezes não resolve, gente, por causa do inglês. Tá? Conference call. Conference call é muito comum, as pessoas entram. Aliás, conference call pode ser uma das 17 palavras que você pronuncia errado. Nós vamos ter a live das 17 palavras que você pronuncia errado. Conference call. Porque esse call é um L, então a língua tem que ir atrás aqui do dente da frente. Call, conference call, repeat, conference call. Porque muita gente fala call, né? Eu vou fazer uma call ali. Sabe o que é call? Vaca. Percebe? Então, tem coisa que se a gente pronuncia errado, sai outra coisa, gente. Então, conference call. Então, às vezes tem uma call, né? E aí você participa, mas sempre dá um jeito, sempre é aquele que sabe mais inglês, coitadinho, ele se lasca, porque ele tem que ficar lá ajudando os outros, fazendo as perguntas, enfim, né? Você não tá cansado? Isso não te cansa? Você precisar da boca do outro? Eu me cansaria. Você se cansa? Coloca aí para mim nos comentários, você se cansa? Eu me cansaria de ter que usar a boca do outro. Né? Conversa ao telefone. Gente, tem gente que chega ao extremo de jogar o telefone, desligar na cara, fingir que caiu a ligação para não atender. Até quando você vai fazer isso? Até quando, gente? Funcionários em geral, eu pus um ponto de interrogação, eles não necessitam do inglês? Você entra na empresa, a empresa é americana, mas não foi feito teste, não foi feito nada, porque é um emprego raso, e você não vai fazer inglês. Gente, é a tua hora. Se você está me ouvindo aqui e você ainda não tem um cargo de liderança, de gerência, você tem que estudar inglês. Você começa estudando, porque o seu inglês vai evoluindo, aí você começa a estudar uma pós, uma graduação, uma pós, você vai ver como a oportunidade vai vir até você. Você vai atrair novas oportunidades. Eu tenho certeza.